Os artigos da Constituição que mais caem em concursos públicos. Concurseiro, deixa eu começar com uma pergunta muito simples. Se você tivesse que escolher apenas alguns artigos da Constituição Federal para estudar hoje, aqueles que realmente fazem diferença na sua prova, você saberia quais são? A verdade é a seguinte: a Constituição Federal tem mais de 250 artigos, mas as bancas de concurso não cobram todos com a mesma intensidade. Existem alguns artigos que são verdadeiras minas de ouro para provas. São dispositivos que aparecem em concursos de tribunais, polícia, área administrativa, área fiscal, praticamente em todo lugar. E quem entende isso ganha uma vantagem enorme, porque começa a estudar com estratégia e não apenas com esforço. Hoje eu quero caminhar com você por alguns dos artigos mais cobrados da Constituição Federal. Enquanto você escuta, imagine que está fazendo uma revisão estratégica para sua prova. O primeiro deles, sem nenhuma surpresa, é o artigo 5º da Constituição Federal. Esse é provavelmente o artigo mais cobrado de todo o texto constitucional. Ele trata dos direitos e garantias fundamentais e possui dezenas de incisos que estabelecem direitos básicos do cidadão. Entre os pontos mais explorados pelas bancas estão o princípio da igualdade, o princípio da legalidade, a inviolabilidade do domicílio, a liberdade de expressão e o sigilo das comunicações. Logo no início do artigo 5º, a Constituição afirma que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Esse princípio aparece em muitas questões que tentam testar se o candidato realmente compreendeu o conceito de igualdade jurídica. Olha um exemplo de questão no estilo da banca Sebrasp. A afirmação poderia ser a seguinte: a Constituição Federal garante igualdade absoluta entre todos os cidadãos, vedando qualquer forma de tratamento diferenciado. Certo ou errado? Errado. A Constituição garante igualdade perante a lei, mas admite tratamentos diferenciados quando há fundamento jurídico, como políticas de ação afirmativa ou regras específicas para determinados cargos públicos. Outro ponto extremamente cobrado é o princípio da legalidade. A Constituição afirma que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Em uma prova da Fundação Carlos Chagas, por exemplo, poderia aparecer a seguinte pergunta: o princípio da legalidade estabelece que a administração pública pode agir sempre que não houver proibição legal. Essa afirmativa está errada. Para o particular, vale a lógica de que tudo que não é proibido é permitido. Para a administração pública acontece o contrário. O agente público só pode agir quando a lei autoriza. Ainda dentro do artigo 5º, outro dispositivo muito explorado pelas bancas é a inviolabilidade do domicílio. A Constituição afirma que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em algumas situações específicas: flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia, por determinação judicial. A banca FGV gosta muito de explorar esse ponto. Imagine uma questão afirmando que a autoridade policial pode entrar em uma residência à noite apenas com um mandado judicial. Essa afirmativa estaria errada porque o mandado judicial autoriza a entrada durante o dia. À noite apenas nas hipóteses de flagrante, desastre ou para prestar socorro. Agora vamos para outro artigo extremamente importante, o artigo 37 da Constituição Federal. Esse artigo trata da administração pública e traz os famosos princípios administrativos que todo concurseiro precisa dominar: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O famoso LIMP. Esses princípios são a base da atuação da administração pública, e as bancas adoram cobrar esse conteúdo em forma de situações práticas. Imagine uma questão dizendo o seguinte: um prefeito utiliza recursos da prefeitura para divulgar propaganda institucional destacando seu nome e sua imagem. Qual princípio está sendo violado? Nesse caso, o princípio da impessoalidade, porque a administração pública não pode ser utilizada para promoção pessoal de autoridades. Outro ponto muito cobrado dentro do artigo 37 é a regra do concurso público. A Constituição determina que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvados os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. Uma questão típica da banca VUNESP poderia afirmar: todo ingresso na administração pública depende obrigatoriamente de concurso público. Essa afirmativa estaria errada, porque existem exceções, como os cargos em comissão. Outro artigo que também aparece bastante em concursos é o artigo 6º da Constituição, que trata dos direitos sociais. Ele estabelece direitos como educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social e assistência aos desamparados. Em muitas provas, a banca simplesmente pede para o candidato identificar
quais direitos são considerados direitos sociais pela Constituição. Perceba uma coisa muito importante, concurseiro. A maioria das questões de Constituição não exige interpretação extremamente complexa. O que as bancas fazem é explorar detalhes do próprio texto constitucional. Quem lê a Constituição com atenção e resolve muitas questões começa a perceber padrões. Por isso, estudar Constituição não é apenas ler. É ler, revisar e treinar com questões. Quanto mais contato você tem com o texto constitucional, mais natural ele fica na sua memória. Agora eu quero te fazer um convite. Se você quer receber mais conteúdos estratégicos como esse, áudios curtos de revisão, dicas de estudo e materiais que realmente ajudam na preparação para concursos, entra no Clã do Zap. Lá eu envio conteúdos exclusivos para concurseiros que querem estudar com direção. O link está aqui na descrição. Entra no Clã do Zap e vem estudar com a gente. Porque concurseiro que estuda com estratégia não depende de sorte, depende de constância. E constância, uma hora ou outra, vira aprovação.